Olá, eu sou o Geraldo da Bancada Periférica e estamos aqui hoje para mais um podcast da Bancada Periférica. A Bancada Periférica é um grupo de lideranças de várias regiões da cidade, Zona Norte, Noroeste, Leste e Sul, que resolveram se unir para fazer alguns apontamentos de desmandes da gestão da cidade e também para propor soluções de implementação de políticas públicas para melhorar a vida do cidadão que vive aqui. Estamos hoje aqui com dois representantes da bancada periférica, estamos aqui com a Rita, né, que foi presidente da ACAM, Associação do Jardim Macedônia, e atua em algumas frentes, em alguns trabalhos na Zona Sul. E aí, Rita, tudo bem? Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Moisés? Tudo bem, Rita? E estamos aqui também com o companheiro Mestre Moisés, lá da região do Jaçanã, Tremembé, mais necessariamente do Jardim Filhos da Terra, lá no fundão da Zona Norte. É uma pessoa que também é bastante ativo e trabalha em várias frentes também na Zona Norte. E aí, Moisés, tudo bem? Tudo bem, Geraldo? Joia? Tudo bem, Rita? Legal? Tudo bem. Então, Ritinha, é assim que você é conhecida lá no Jardim Macedônia, onde você começou a sua militância, né? Eu já ouvi dizer que você começou na igreja, depois foi entrando para os movimentos. E aí, Rita, fala um pouco da sua história, da sua trajetória. Geraldo, eu sou conhecida como Ritinha. É um jeito carinhoso que a família adquiriu, né? Me colocou esse Ritinha, mas com o tempo foi pegando, né? Com a vizinhança, com os amigos, e aí foi, né? O tempo todo as pessoas me chamam de Ritinha, né? Embora eu seja a Rita, mas me chamam de Ritinha. E assim, eu comecei minha militância, né, assim, no bairro, né, aos 11 anos, eu participava da missa lá, né, e as missas, e aí eu via os jovens lá participando, eu queria entrar e participar, né, junto com o pessoal. E a minha família não era muito de igreja, assim. Então, eu pedi para uma vizinha para fazer minha inscrição na catequese. E aí, eu comecei, né, a participar da catequese e a participar da igreja. E, com o tempo, fui participando das coisas do bairro, porque a igreja que eu participava lá no Macedônia era uma igreja iniciante, né, do bairro, o bairro que estava iniciando lá na região, e tinha as pessoas que estavam querendo melhorar o bairro, né, uma infraestrutura lá para o bairro. Então, eu comecei a participar, né? E aí tinha uma associação, Amigos de Bairro lá. Então, aos 11 anos, eu já participava da igreja, e com a catequese, lá, os catequistas que eram bem envolvidos com o bairro acabavam, né, levando a gente para conhecer mais o bairro. Então, ficava uma coisa bem de religião, mas com uma questão de ação, né, para vivenciar as coisas lá do bairro. Então, assim, eu comecei a minha vida de militância, né, de participação ativa no bairro, através da igreja. E depois você... Uma história legal, porque você pediu para te inscrever na catequese, participou do curso, né, de formação da catequese, e depois você acabou virando catequista, né? Você passou a dar o curso para os outros jovens. É isso? É verdade. Eu tinha umas catequistas lá que eram bem envolvidas, né, com essa questão de trazer, né, porque a igreja estava iniciando, um bairro que estava iniciando, então tinha muita criança, muitos jovens que participavam da igreja, e isso precisava de catequista lá, né? Então, a gente fazia a catequese, se envolvia na questão do bairro, e aí, com o tempo,
o catequista, a minha catequista me chamou, né? Houve o convite para poder participar do curso para ser catequista. E aí eu gostei, né? E fui me envolvendo com as coisas da Igreja Católica. Depois, um pouco mais adiante, você foi presidente da Associação do Macedônia, a ACAM, e esse processo de formação que você teve na catequese deve ter te ajudado bastante para você Muito. desenvolver os seus trabalhos na ACAM, né? Sim, me ajudou muito, né? Porque era um curso para catequista, mas uma coisa bem ativa, assim, né? Você participava, mas não era coisa só da religião. Você participava do curso, mas você tinha que ter um envolvimento, né, com a questão do bairro, com a questão da vivência lá, né, do povo, né, pobre, sofrido, que estava querendo infraestrutura. Então, a partir do momento que a gente estudava lá a vida de Jesus Cristo, né, as ações de Jesus, a gente colocava em prática no nosso bairro. Então, se Jesus matava a fome lá do povo naquela época, por que não a gente, né, vivenciar isso se a gente tinha o povo que passava fome, né, na região, né, a questão do povo, das pessoas da comunidade que eram doentes, né? Se Jesus visitava os doentes, por que não a gente, né, como pessoas que estavam ali estudando a vida de Cristo, vivenciar, né, essa questão na prática? Então, os catequistas lá eram bem envolvidos nessa questão, né, da vida, né, da questão da oração e da ação nossa no bairro, na região que a gente morava. Moisés, você é conhecido e reconhecido como Mestre Moisés. Justamente. De onde vem esse título de mestre? Vai lá. A minha história como capoeirista, eu comecei a treinar capoeira antes de entrar numa academia, né? Eu já jogava capoeira na rua, porque na área onde que a gente vivia, no Jardim Brasil e do Chaves, era um local que a capoeira era muito vivência lá. Tinha uma vivência de capoeira na rua e a gente tinha um trabalho lá. E aí eu fui levado, na época, falei assim, você tem que ir para uma academia para treinar capoeira, né? E tem interessante que essa academia era dentro de um diretório zonal, do PT. Quem é de lá da região do Jardim Brasil vai saber que foi na década de 80, 81 para 82. Comecei a treinar capoeira no diretório zonal lá do Jardim Brasil. Muito interessante isso, né? A minha família sempre foi ligada ao PT, tem um parente que é ligado ao PT, né? E aí a gente acabou se envolvendo com esse trabalho de representação das comunidades, né? O meu mestre tinha um trabalho também social, né? Que é o mestre King Kong, na região lá do Aldo, lá trabalhou muito com a Juraci, lá onde vocês teve a oportunidade de conhecer. Só que em 1990, eu já formado como professor de capoeira, ele era Associação de Capoeira, Crioulos da Bahia, o nome do King Kong lá, Ritinho, o nome era King Kong. Aí eu criei o grupo de capoeira Filhos da Rua, né? Onde nós chegamos a ter 11 academias do grupo, né? E nesse trabalho envolvido com igrejas, onde, numa certa época, nós recolhíamos alimento e doava na própria igreja São Judas, e o padre distribuía esses alimentos na própria comunidade, né? Mas nós chegamos a ter 11 academias em vários locais diferentes, né? Quem é da região conhece bem o grupo da gente lá, né? E, no passar do tempo, eu fui me envolvendo com o sindicato dos bancários, né? Chegamos a colocar 2 academias dentro do sindicato, uma na Carlos Sampaio e outra na Tabatinguera, na quadra dos bancários, né? E nesse envolvimento com o sindicato, começamos a se envolver também com as eleições também do PT, apoiando alguns candidatos de lá naquela época. Eu me tornei um militante, sendo apresentado nas épocas das greves. Eles falaram, Moisés, tem um grupo aí para nos ajudar aí nessas greves dos sindicatos bancários, dos condutores, trabalhei com o Toré também na época lá também, representando a nossa região, e eu que levava o pessoal lá. E nós tínhamos um apoio nessa época, com esses órgãos aí,
é onde que nós temos um trabalho social dentro da nossa região. É assim que a gente se fortificamos lá dentro com esse trabalho social, através desses órgãos. Beleza. Outro dia, eu fui visitar lá a sua região e o Jardim Filhos da Terra é um bairro que, pelo que eu vi lá, foi um loteamento irregular, como grande parte da periferia da cidade. E, assim, não tem infraestrutura, ou a infraestrutura muito deficiente ainda, falta muita coisa. E uma das maiores reclamações do povo lá, nas reuniões que você fez, foi a questão do transporte. Nós sabemos que a questão do transporte é muito grave na cidade toda, mas lá a impressão que deu é que a situação é muito mais grave do que em outros lugares. Como é que está essa situação lá, Moisés? Fala para a gente aqui. A questão do transporte é que os ônibus demoram muito para passar, né? Quando passa superlotados, né? As ruas são ruas apertadas, onde que os carros ficam todos nas ruas, né? Tem 3 ruas principais para entrar dentro do nosso bairro, que uma é a Manuel Vieira da Luz, né? A outra é a Arlei Gilberto de Araújo e a outra é Chique Chique Camilla, né? Em horários de pico, onde está saindo as peruas escolares e os ônibus de transporte, principalmente, não tanto na parte da manhã, mas na parte da tarde, das 5 às 8, todos os dias o trânsito para na nossa região. É sem condições, né? Por muitas vezes o pessoal desce aí a 2, 3 quilômetros, até no pé do morro mesmo, para vir andando, que o ônibus não anda lá no morro. Esse problema nós temos todos os dias, praticamente. Até os domingos nós temos esse tipo de problema também, mesmo não tendo período escolar. É quando todo mundo está em casa, o local da gente para geral, né? Nós fizemos algumas reclamações, uma época atrás aí, perante a CT, mas até agora não fomos atendidos. Sabe que lá na minha região também tem esse problema, né, da questão do transporte público. Por exemplo, né, quem sai de lá do Macedônia para chegar até o terminal do Campo Limpo, uma coisa que poderia gastar 15 minutos, 20, leva 30, 40 minutos para chegar até o terminal. Então, o crescimento da população lá também ajudou, né? E as ruas, a estrada do Campo Limpo é apertada para o tanto de veículo que tem hoje em dia lá na região, né? Capão Redondo, então, a estrada de Itapecerica, ali esse horário é impossível de você transitar, né? Foi tirado dos bairros o transporte que ia direto, por exemplo, para Santo Amaro, né? Então, agora você pega lá no Macedônia, por exemplo, você pega o terminal Capelinha e vai até o Capelinha, e do Capelinha você vai para Santo Amaro. Então, isso dificultou bastante lá a população, porque superlota o ônibus, não tem o transporte, né, toda hora lá, então tem que ficar esperando 40 minutos para o transporte ir até o terminal Capelinha, e aí acaba gerando a superlotação, né? E o povo reclama muito do transporte que ia direto para Santo Amaro, que agora não tem mais, né? Então, é um problema muito grande lá também. A gente percebe que as periferias da cidade, o transporte realmente está muito difícil, a população sendo transportada em condições, num total desconforto, e a gente vê em todas as regiões que realmente essa reclamação é muito recorrente. Mas uma outra coisa tão grave quanto isso é que nos bairros as vias são muito pequenas, são muito estreitas, e muitas vezes não oferece condição de passar 2 veículos ao mesmo tempo, e aí as pessoas acabam parando em lugares onde não deveriam parar e acaba gerando gargalos que dificultam ainda mais a vida da população. E a gente percebe que a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que foi criada para organizar o trânsito na cidade, só atua na região central, né? Eles não vão nas periferias da cidade, só vão em época quando o prefeito vai lá inaugurar alguma coisa ou anunciar alguma obra, aí você vê aquele monte de viatura da CT.
Fora isso, você não vê a CT em nenhuma da região da cidade. Então, eu queria saber de vocês dois aqui, Zona Norte e Zona Sul, a CT tem sido presente nas comunidades de vocês? Não. Na minha questão lá da nossa região, teve uma época que ele colocaram, tem umas placas lá de proibida estacionar em alguns locais, principalmente próximo a ponto de ônibus, né? Só colocar placa lá não adianta. O pessoal estaciona do lado da placa, né? O que acontece? Uma rua não tem quase calçada, que nem você citou aí, não tem como subir 2 ônibus um do lado do outro, até porque fica carro parado na rua, né? Não tem condições. Nós tivemos fazendo uma reclamação uns tempos atrás, aí fomos atendidos lá, falaram que ia mandar lá um fiscal, ou ele para ver essa questão, isso já faz quase 3 meses, até agora não foi ninguém. Até citaram lá na questão de colocar proibido estacionar em horários pontuais, um horário de pico, né? Vamos colocar que seja aí das 7 às 10, das 5 às 8, seria interessante, né? Porque é os horários que tem mais trânsito, mas não fomos atendidos, até agora continua na mesma forma a situação da gente lá. Não é diferente lá no Capão Redondo, né? Na minha região lá. Os bairros, dentro dos bairros, né, são ruas apertadas, né? A maioria das ruas, né, são comunidades, ruas apertadas. As ruas que são principais, onde os veículos, né, trafegam, os ônibus, então, são apertadas. E necessita muito, porque o bairro é superpopuloso, né? Os bairros são superpopulosos. Tem crianças, né, idosos que trafegam ali. Então, às vezes, a gente pede para a CET, né, para implantar uma faixa, demora décadas, né? E, às vezes, não tem. Então, os bairros acabam ficando desorganizados com essa questão do transporte, né, do tráfego de veículos. E, com isso, dificulta muito, né, a questão da organização lá do bairro. A gente já teve, no passado, a questão do CT no seu bairro, né? Porque ali a gente levava as demandas, né, fazia acontecer as coisas no bairro de organização. Pintar guia, fazer faixas, organizar até mão única, né, para os veículos, porque, né, uma rua apertada para passar ônibus, caminhão, né, os carros da população, então ficava muito apertado, né? Então, o CET no bairro facilitou muito, né, a vida, mas agora não tem mais isso. E a gente anda, né, nos bairros e a população reclama, pede para a gente vai, faz os ofícios, manda para a prefeitura, né, para a CET, e demora muito, muito, e às vezes nem acontece os nossos pedidos nos bairros. Eu acho essa questão aí, até os motoristas de ônibus lá, Geraldo, eles falam, vocês que são da população, vocês têm que reclamar, não tem condições. Os motoristas descem do ônibus, que para tudo, eles descem, não tem mais jeito, né? Para o trânsito todo, até moto, quem é da região estiver ouvindo isso, até moto não tem condições de passar lá, fica complicado passar. Nós estivemos fazendo uma reclamação, até eu citei, falei assim, não adianta nem colocar um carro para multar lá, porque o carro não vai andar lá, não tem condições. No horário de pico não anda carro, não tem como multar, teria que ser até uma moto para estar fiscalizando nos horários de pico, né? Então, quer dizer, é uma reivindicação geral de toda a população da nossa região, de até os motoristas, até nós que moramos lá também, nós queremos que tenha essa fiscalização nas 3 principais ruas, a Manuel Vieira da Luz, que vira a Rua dos Pinheiros, a Lei Gilberto de Araújo e a Chique Camia. É as 3 ruas principais de quem vem da estação do metrô ou do centro, entra para dentro da nossa comunidade. Então, quer dizer, se não tiver essa fiscalização, nós vamos continuar da mesma forma, né? Sem ter condições de, no horário da pessoa estar vindo do trabalho, entrar dentro da comunidade. Prefeito, a bancada periférica está de olho nessas situações. O relato aqui, tanto da Ritinha quanto do Moisés, nos traz um sentimento de que, como se nós vivêssemos numa terra sem lei. A cidade de São Paulo não é o Iraque. Aqui tem lei. E a lei é para o cidadão e a lei também é para os governantes. Então, é preciso acabar com essa situação
é preciso fazer com que as coisas funcionem. Não adianta ir lá e fazer sinalização horizontal ou colocar placa de sinalização se não tiver agente público para regular e fiscalizar o trânsito. E as pessoas já não aguentam mais viver nessa situação como se estivesse numa terra, como se não houvesse lei. Então, a bancada periférica vai estar cada vez mais vigilante e denunciando essas situações. Moisés, você falou que foi professor de capoeira, né, mestre, daí vem o seu título de mestre. Certo. E nós entendemos que o esporte, capoeira, futebol, vôlei, basquete, todas as atividades, trazem o jovem, né, para uma proximidade um com o outro, faz com que eles tenham um convívio melhor, tira o jovem da promiscuidade e une as famílias, né? O esporte é muito bom para isso. Então, eu queria ouvir de vocês também como são as ações de esporte na região de vocês, porque a gente vê que o que existe muito são os CDCs, nada mais que isso. E a bancada periférica propõe que tenha mais do que isso. Não basta ter apenas um CDC, e muitas vezes, na grande maioria, não tem um sistema de iluminação e que só atende as crianças e os jovens, e as pessoas de meia idade que trabalham e chegam à noite, que poderia ter uma prática esportiva para sair do sedentarismo, não conseguem utilizar o espaço, porque o CDC não é iluminado, não tem iluminação. E eu queria saber como que vocês veem isso e o que vocês pensam disso e o que vocês acham que poderia ser feito para que mais pessoas pudessem ter práticas esportivas e sair do sedentarismo. A questão do esporte é bem profundo, né? Esse tema, né? Seja a capoeira, seja o futebol, é muito forte, né? Com a questão da garotada, porque a criança tem aquele sonho de ser jogador de futebol. Justamente. Né? Então, o futebol é mais presente nas comunidades, né? Porque seja lá jogando, a criança jogando lá com o amiguinho na rua, né? Seja na escola, seja no CDC, mas ainda é muito fraco, precário, né? Essa questão do transporte, né? Porque do esporte, porque é questão até de educação, né? Porque você introduzir a criança, né, desde cedo no esporte, isso vai melhorar a qualidade de vida da criança, tanto em casa, como no convívio social, na educação, né, na escola, isso vai desenvolver mais a criança. Então, e lá não tem, né? A gente vê que é um problema geral, né? E as crianças acabam, né, brincando mais os meninos de futebol do que, né, o restante da criançada, das meninas e tal. E nas escolas, a gente não vê, né, essa questão do esporte, né, ser introduzido na educação. E a gente tinha os CELs aí, que tinha a questão da natação, basquete, vôlei, né? Que as meninas gostam muito de vôlei, os meninos também. A questão até do futebol para as meninas. Então, no CEL, a gente via muito isso, né? Introduzir o esporte na vida da criança, na vida da pessoa, né? A gente vê lá os adultos até querendo praticar esporte lá nas quadras, mas a gente quase não tem quadra também lá para poder introduzir o esporte na vida da população, né, na vida da pessoa. Viu, então, é muito fraco lá. Né, eu acho que é geral, né? Na minha região tem até uma questão mais a fundo ainda, que não tem nem espaço, não tem campo de futebol, tem campos, mas bem no extremo do morro, do local da comunidade onde eu moro. Né? Quem vai ver esse podcast vai entender essa questão que eu estou falando.
Eu acho que tem que ser uma coisa junto com o governo municipal aí, ou estadual, para abrir as escolas, né? Nos finais Porque de na região semana. onde que eu moro, o jovem lá, eles ficam nas esquinas. E não tem um espaço para eles baterem uma bola, para eles treinar qualquer outro tipo de modalidade, né? A não ser paga. Se o cara quiser tirar outra modalidade, paga. Mas a comunidade é uma comunidade carente. Eu acho que as escolas tinham que abrir o espaço, o governo tinha que dar um apoio para esses professores que estão lá dentro da comunidade, para poder estar fazendo alguma atividade para a comunidade, divulgar esse trabalho ali dentro da comunidade de esporte, que isso tira muita gente da droga, tira muita gente da criminalidade. Sim. É uma cultura que eles vão pegar, que vai tirar eles até da bebida, do cigarro. O esporte ele tira a criança dessa linha, né? E dentro da comunidade, infelizmente, quando não tem o esporte, Geraldo, isso é conhecimento, que eu nasci dentro de um bairro que era o Jardim Brasil, que hoje você vê aquele bairro mais ou menos, mas ali era uma comunidade, no meu tempo, muito perigosa, né? Quem conheceu a Zona Norte e o Jardim Brasil e do Chaves sabe o que era ali, na década de 80 com 90, né? Então, lá nessa nova comunidade que eu moro, que é ali próximo também ao Jaçanã, né, que toda essa região são próximas, ali não tem atividade esportiva próxima para a comunidade. Então, a minha proposta seria pôr o esporte dentro de todas as escolas, municipal e estadual, né, com apoio do governo. Tem que ter um apoio, um incentivo do governo, né? Catar os professores ali, ter uma remuneração, incentivar a pessoa a praticar o esporte, né? Que é só assim que vai tirar aquela criançada ali até da droga, até do crime. Assim, Você né? Ó, entendeu? veja bem, na época da Marta, né, e do Haddad, a Marta criou os céus, né? Então, olha só a diferença, né, da criança que estudou no céu, que praticou o esporte, né? Hoje, assim, na minha família tem as pessoas que estudaram nos céus, né? Meus primos estudaram nos céus. Então, a qualidade de vida hoje deles é muito diferente, né? E até as pessoas que a gente tem contato, que tem convivência lá, que estudaram nos céus, da introdução lá, né, da época que a Marta e o Haddad estavam, que incentivava, a gente tinha uma prefeitura que incentivava, né, tinha um prefeito e a prefeita que incentivava a sua participação, a sua inserção na escola e inserir o esporte na escola, né, nos céus. O céus era aberto. Final de semana, lá no Céu Cantos do Amanhecer, no Mitsutani, você passava final de semana, estava cheio de criança, de família, lá na piscina, né? Era uma questão até de lazer, né? Porque hoje, né, você vai sair com as crianças e vai para o shopping, né? E tinha o céu lá, e hoje o céu é fechado. Colocaram até um muro lá, então a gente passa, nem vê a piscina mais. Então, e não vê mais a criançada lá, né, com esse calor que está acontecendo ultimamente. As crianças, as famílias não participam mais, né, dessa questão de ir participar da escola, né, aberta lá para a família, né, para poder ter um lazer, para ter um esporte. Isso a gente não vê mais, né, nas escolas, Inclusive, nos bairros. tem um céu lá no Jaçanã, ali, na entrada da comunidade, nosso ali também, que é super burocrático para você poder estar entrando no final de semana. Eles criam um monte de burocracia, às vezes está aberto, às vezes não está aberto, né? Não vou falar que não está aberto todo final de semana, mas esse final de semana não está aberto. E o final de semana é que a maioria está em casa, né? Que ali é do lado da nossa comunidade, né? E a população, e mesmo assim ainda é longe, mas no caso, para quem mora em cima do morro, né? No caso ali, o Filhos da Terra, Hebron, Jardim Felicidade, Boa Vista. E mesmo assim, finais de semana, às vezes, estão fechados. Quer dizer, esse governo que está aí não está preocupado com as comunidades, né? É o que eu entendo, é isso. Infelizmente, né? Quando você fala em esporte na cidade de São Paulo, a pessoa já pensa logo futebol. Justamente, é o principal. E aí nós sabemos que o futebol é uma paixão nacional, né? Todos nós sabemos disso. Cada vez menos, né? Mas ainda continua sendo. Então, eu vi aqui a proposta do Moisés e da Rita,
de que seria importante os governos se atentarem que a juventude precisa praticar não só futebol, mas várias modalidades. Outras, né? E as escolas poderiam ser espaços utilizados para isso, porque as escolas têm uma mega estrutura que aos finais de semana fica fechado, né? Então é uma estrutura subutilizada, né? Porque por mais que preste o papel que é o exercício do saber da criançada e dos jovens, mas aos finais de semana esses equipamentos poderiam ficar abertos, as quadras de esporte que podem praticar várias modalidades, vôlei, basquete, que o CDC não oferece essa condição, e poderia até iluminar esses equipamentos, essas quadras também, para que os adultos também possam utilizar em horário noturno. E eu acho que isso é uma proposta boa para a bancada periférica estar propondo para a nova gestão da cidade, que esse ano a população vai ter oportunidade de mudar, no dia 6 de outubro, né? E a gente pode estar propondo isso, fazer aí essa parceria entre a comunidade e as escolas estadual e municipal para abrirem no período noturno e nos finais de semana. É isso, né, a nossa proposta. Sim, essa é uma grande proposta, né? Tanto da bancada periférica para estar atuando, né, e buscando essa questão, né, nas comunidades, nos bairros onde a gente mora, onde a gente atua, mas também envolve aí, quando se fala de período noturno, envolve também a segurança, né? Essa questão da segurança, porque você vai para uma quadra, né, praticar esporte, mas você tem que ter a questão da segurança, e isso a gente não vê nos bairros também. Então, tudo é ligado, né? Tudo é interligado. Se você tem a questão do lazer, né, na comunidade, na quadra, no CDC, à noite, ou qualquer hora do dia, né, a gente tem, aí envolve também a questão de segurança pública, que hoje em dia é uma questão bem recorrente, né? O povo reclama demais, e a gente tem essa questão também para discutir, né? A questão é uma luta nossa lá, inclusive é uma pauta que, quando você estiver na nossa região, que eles vão reivindicar bastante essa questão do esporte, né? Eu, como sou presidente do grupo de capoeira Filhos da Rua, sou ligado a outros grupos também, inclusive vai estar lá nesse dia da nossa plenária, né? É uma pauta que eles vão propor lá para você, vai estar conversando com você referente a isso, vou estar apresentando algumas pessoas, que a pauta principal lá, uma das pautas principais do esporte, é essa questão de abrir as portas das escolas para a comunidade. Eles vê nós até com uma certa discriminação, né? Vai lá. Primeiro, que às vezes os professores não são da escola, mas são do bairro, né? E essas portas não são abertas para nós, nessa questão não só da capoeira, mas também do futebol, que é o principal esporte mais reconhecido aqui dentro do nosso país, né? E essa questão de não ter aonde você praticar o esporte, seja ele qual for, qualquer modalidade, ou capoeira, ou que seja o futebol, ou boxe, qualquer outra modalidade, que dentro das comunidades é cheio de professores, e esses professores, na minha opinião, eles poderiam, com o apoio do governo, eles poderiam ser remunerados para estar prestando um serviço para a comunidade dentro das escolas, que eu já vi esse trabalho em outras cidades, até tive conversando referente a isso com outras pessoas. É uma proposta nossa lá, e a gente vai estar conversando com você lá, para a nossa luta, que se Deus quiser, no ano que vem, nós fazer com o prefeito, né? Seria uma dessas. A questão, não sei se a gente pode falar aqui, a questão da segurança. Deve. Então, essa questão da segurança na nossa região, nunca tivemos problema com a segurança lá na nossa região, mas de uns tempos para cá, não sei o que está acontecendo, as pessoas que trabalham de manhã cedo, que saem para pegar o ônibus aí 5, 6 horas da manhã, está tendo muito roubo de celular na nossa região. Então, os motoqueiros passam lá, e principalmente no horário da manhã, não no horário da noite, no horário da noite não tem esse problema, mas o da manhã está acontecendo muitos roubos nos pontos de ônibus, tanto da Lei, da Gilberto, da Chique Camia, né? Nós estamos tendo uns problemas sérios lá. O pessoal, inclusive, está até batendo papo comigo referente a isso, porque lá no nosso bairro, vou te falar a verdade, lá não sobe guarda municipal, nenhum guarda municipal. E a polícia militar, você vê muito lá, mas é durante a noite. Na parte da manhã também você não vê. Então, a segurança lá é precária
principalmente nesse horário na parte da manhã. Porque aí, assim, entra nessa questão. Se você vai, né, para, por exemplo, os finais de semana para a escola, né? Está lá na escola fazendo um lazer, mas você tem que ter ali a presença, né, da polícia militar, da polícia da GCM, né, a questão da polícia municipal, né, da guarda municipal, nas escolas, porque é um problema recorrente, né, nos bairros. Lá no Capão Redondo, por exemplo, se você abrir o Facebook lá e ver a página do Capão Atento, não tem um dia que não fale de um assalto, né, de um furto, né, dessa questão da violência nos bairros, né? E, às vezes, violência, o roubo seguido de morte, né? Então, a gente tem esse problema lá, é a questão da insegurança, né? E o povo clama por segurança lá, né? E parece que é uma coisa de outro mundo, assim, né? Que nem o governo estadual e nem o municipal não dá, né, importância para essa questão. Então, todo dia, todo minuto acontece um roubo, um assalto nos nossos bairros e parece que, né, não aconteceu nada. As pesquisas dizem que a principal preocupação do cidadão paulistano é com a segurança. Essa é a principal preocupação do cidadão. Mas a segunda preocupação do cidadão é a saúde, que no conceito do cidadão não está funcionando. E a saúde como um todo, né, que vem desde a atenção básica até a rede de hospitais. Como é que está a saúde na sua região, Rita? A saúde está doente. Tá doente. Não, é uma questão bem forte lá nessa questão da saúde na minha região, lá Capão Redondo. Você tem lá o Hospital do Campo Limpo, lá na minha região. E é um hospital municipal, mas se você chegar lá a qualquer hora do dia, você vai ver uma superlotação, tanto na UPA, né, porque a entrada para o hospital é através da UPA. Certo. A UPA, você passa lá na frente, tem pessoas ali fora, né, esperando para ser atendido o tempo todo. Então, é um hospital superlotado, né, tem a questão do hospital lá do Boi-Mirim também, né, que os dois hospitais são municipais e estão superlotados, né? A população cresceu muito lá na nossa região. Então, com isso vem a questão das doenças, né? A questão dos exames. Então, tem pessoas lá que esperam meses para fazer uma mamografia, né? A questão oncológica lá está muito forte na região também. Então, as pessoas têm procurado a gente para poder ver se consegue, né, ajudar de alguma forma. Então, como é que a gente ajuda, né, se o governo municipal e o estadual não ajudam, né? Como é que a gente pode fazer para poder não ter essa superlotação lá na nossa região? Por exemplo, precisa de mais um hospital público lá, seja ele municipal ou estadual, um hospital geral lá para atender a população. E ainda vai ter problema lá com essa questão da saúde, né? Com essa questão da superlotação, porque é uma região muito populosa. E as pessoas acabam ficando doentes, né? A cada dia aparece uma doença diferente, né? Então, vai superlotando. E os médicos, né, falta médico, né, estão saturados. Os médicos nos postos de saúde, por exemplo, você vai lá nos PA, estão superlotados, né? Seja da criança ao adulto lá, ao idoso, querendo um atendimento médico. E como é que a gente vai fazer, né? A população reclama demais, e principalmente com a questão de falta de remédio, né, a superlotação, a falta de remédios e a questão do profissional também, que às vezes falta nas equipes da saúde lá da família. Esse tipo de problema que você tem aí é mais ou menos parecido com os nossos, né? Eu vou falar de três UBS,
da nossa região lá mais conhecida, que é a do Jardim Apuanã, que é lá no Filhos da Terra, né? Que é conhecida lá tradicionalmente como Pombal lá, né? E ali do Jova Rural e do Fontales. Inclusive, a da Fontales vai ser uma luta nossa, que o Fé em Deus do ano que vem, que eles querem tirar ali do Fontales, eles querem tirar essa UBS do Fontales, né? Já é ruim com ela, sem ela, vai ser pior ainda. Vai dentro do miolo do Fontales ali, que a gente ali, quando vai lá, passa 4 a 5 horas para poder ser atendido ali, né? A questão da falta de remédio, eu acho que dentro das comunidades está no geral, né? Você não consegue nada de remédio lá. Nós agora estamos fazendo o quê? Nós vamos para os bairros melhores, quando vai atrás de... quando você recebe uma receita e tem a doação do remédio, você vai numa UBS de Tucuruvi para lá, porque você sabe que dentro da comunidade não tem. É muita gente precisando, então não tem. Para nós já é cultural. Nós já estão até acostumados. Chega lá, não tem. Tem um dipirona aí. Não tem. Quer tomar uma injeção? É por aí que eles tratam a gente. Passa de 4 a 5 horas lá. É o tratamento que a gente tem e não adianta brigar. Se brigar, chama a polícia, você vai preso. Dentro da comunidade, o tratamento é por aí, entendeu? O morador não tem direito nem a reclamar, porque eles falam que você está querendo agredir o servidor público. Estamos abandonados dentro da nossa região, entendeu? Essa luta, eu vou frisar novamente, dessa UBS do Fontales, que eles querem tirar de lá, e vamos lutar com fé em Deus para não tirar de lá de dentro. Até demorando de 4 a 5 horas, é melhor que ela esteja lá, né? Agora, o nosso hospital mais próximo ali é o São Luís, que está no Jaçanã também. São Luís é complicado. Se você, para ser atendido lá, você tem que chegar lá pelo ponto-socorro, já destruído. Se você for lá, falar qualquer doença que você tem interna, que ele olha assim e vê que que vai ter que fazer um exame, se prepara. Perigoso você morrer dentro do corredor lá. Isso é lotado lá, é triste, é triste, é triste. A população da região sabe como é que funciona lá, porque o hospital de toda a comunidade é o São Luís, que está no Jaçanã. Então, nós essa estamos questão abandonados. a gente, né, a população quer entender como que funciona essa fila do CROSS, né, essa questão, porque a gente tem recebido muitas pessoas que perguntam, nossa, como é que funciona essa fila do CROSS aí? Porque eu estou esperando há um tempo, né, e a fila não anda, como é que funciona essa questão do CROSS, né? Então, não é claro, né, para a população como que funciona essa questão da fila, da saúde, né? Então, Rita, quando você coloca a questão dos hospitais da região sul, existe uma proposta dos movimentos sociais e dos movimentos que atuam na saúde de que o Estado construa um hospital geral no distrito do Capão Redondo, porque a região tem 1.300.000 habitantes, né? E cidades que têm 600, 700 mil habitantes têm 6, 7 hospitais, né? Nós temos vários exemplos. E a região do Embu-Mirim e Campo Limpo, junto, tem 1.300.000 habitantes, tem apenas 2 hospitais. E são geridos e mantidos por recursos municipais. Então, a gente tem uma briga para que se faça um hospital geral no distrito do Capão Redondo. A gente já está nessa luta há alguns anos e vamos intensificar ainda mais. A saúde realmente é muito complexa, mas a gente vai estar propondo soluções para melhorar, né, o atendimento para a população, porque saúde é primordial. Sem saúde, não se consegue fazer mais nada na vida. Rita, tem uma questão que eu preciso abordar, que é a questão que nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa. E você é mulher e é negra, e atua desde muito jovenzinha, sei lá, 14, 15 anos, né, como catequista, e você vem dentro do movimento social, é um ativista social da região. Você já sofreu preconceito ou sofre ainda até hoje? Essa questão do preconceito é muito forte, né? Tanto na minha vida, quanto na vida da população negra em geral, da mulher, né? Do pobre, Do gordo. do gordo, então, do alto, né? Então, assim,
é muito forte na questão, na vida das pessoas, né? Em especial, né, eu, por ser negra, por ser mulher, né, tem 2 requisitos aqui Que atinge, que atinge, né? Justamente. A questão de ser mulher, de ser negra. Né? Então, assim, às vezes você percebe, não é claro, mas você percebe, né? Até no olhar das pessoas, quando você ou entra num elevador mais social, assim, ou entra em algum lugar, ou uma loja, né? Por exemplo, uma loja. Né? Se entra uma pessoa branca e entra uma pessoa negra, se eu entro, então sempre vai ser atendido primeiro a pessoa branca. Eu já vivi isso, né? Eu vivo isso. Vão estar sempre Vou duvidando estar do sempre seu poder de duvidando compra. do meu poder de compra, né? Então, você vai olhar uma roupa lá, aí a pessoa já vem falando, mas é tal valor, né? Eu não perguntei o valor. Né? Então, é uma forma de preconceito, né, ali, que não está claro, mas você sente isso. E seja, né, na compra, ou seja em qualquer outro lugar, né? No emprego, que eu já vivi isso também, né, de entrevista de emprego, e que eu fui, falo assim, depois eu te ligo, né? Eu pego o seu currículo, depois eu ligo para você. E a pessoa branca que estava do meu lado, né, que foi contratada. Então, a gente vive isso no dia a dia, né? Por ser mulher, né, por ser negro. Então, é bem forte nessa questão. Essa questão do preconceito, né, na vida das pessoas. Eu gostaria de dar uma palavra referente ao preconceito, né? Eu sou casado com uma mulher negra e às vezes as pessoas não sabem, né? E às vezes você, conversando com outro, que gosta de discriminar, fala muito da questão da cor, né? Mas isso aí, se você parar a pensar, é uma questão até de histórico, né? Você pode ver que tudo que vinha do negro, né, foi discriminado. Inclusive, a capoeira era crime praticar capoeira, entendeu? Só para você entender um pouco aqui, dar uma resumida, o cara que praticava era como se fosse um viciado, assinava como se fosse um viciado. E o professor assinava como se fosse um traficante. Pegava até uma pena maior, né? E na década de 30, o mestre Bimba, apresentando a capoeira para o presidente Getúlio Vargas, tirou isso da Constituinte, que era crime. Inclusive, na academia dele, o cara tinha que apresentar uma carteirinha de estudante ou uma carteira que trabalha para praticar capoeira. Então, essa é, historicamente, essa discriminação em cima do negro, né? E tudo que vinha do negro, a gente tem que saber que nosso país é isso mesmo, tanto as matrizes africanas contra a capoeira, tudo foi discriminado e até hoje tem essas pessoas aí camufladas no meio da gente com essa discriminação pesada em cima da raça negra, né? Que queira que nós aqui somos todos brasileiros, né? Mas essa discriminação, infelizmente, Rita, a gente vai ter que lutar muito ainda para vencer, Você sabe né? que foi tão que assim eu tenho 2 filhas gêmeas, né? E elas são brancas, né? Porque eu sou casada com um homem branco. E recentemente eu andando com as minhas filhas e a pessoa pega e fala: nossa, elas gostam muito de você, né? Aí, Brincadeira. Elas gostam muito de mim. Então, Eu sou a assim, mãe pensa, delas? assim, já porque ela pensou que eu fosse a babá, né? Então, não, aí minha mãe estava comigo e minha mãe minha mãe é ligeira, né? Aí ela falou assim: não, ela é a mãe das meninas, né? Eu sou a avó. Aí ela, né, a pessoa, eu não sabia, me desculpa. Aí eu pensei, não, a minha mãe já foi bem grossa com ela, você pensou errado, né? E foi muito engraçado, né? Mas assim, é triste, mas é uma realidade. É uma realidade que acontece, né? Não sei se você já ouviu falar falando nessa questão da revista Raça. Sim. Então, a revista Raça tem uma questão interessante referente a isso. Eles queriam lançar a revista Raça e falar da beleza negra, né? Uhum. Aí eu falei, e houve aqui esse comentário, não vai vender. Como não? A maior parte da população brasileira são negros. Mas são negros, mas não são consumidores, né? E o cara foi obrigado a lançar sozinho, essa revista explodiu, né?
dentro do nosso país. Então, quer dizer, isso é mais uma prova da discriminação da raça negra, né? Então, é essa luta que a gente vai ter que estar sempre lutando, infelizmente, né? E se fortificando, né? Graças a Deus, também eu vejo, assim, de vez em quando, pela televisão, que não tinha atores principais negros, hoje tem muitos, né? E isso é uma fortificação da gente, né? Vai fortificando. A capoeira, vou falar da capoeira também, é interessante. A capoeira, ela só tinha dentro da periferia. Ela não tinha dentro das grandes academias. Não tinha dentro das grandes academias. Era só academia de periferia. E eu vou te falar para você, academia de favela. Academia dentro dos finais dos bairros. Aí, quando colocaram na Malhação, aquele programa Malhação, que colocou um professor lá, o Boneco, que não tinha nada a ver com a capoeira, que era eu sou branco, tudo bem, mas como a arte é negra, a gente temos que, né, defender essa questão. Colocou um cara loiro como professor de capoeira lá. Aí as grandes academias, Modela Center, essas academias maiores da elite, aí colocaram capoeira. Até então, não abriam as portas para a capoeira. É isso aí, gente. Né? Esse foi mais uma edição aqui do nosso podcast semanal da Bancada Periférica. Esperamos estar contribuindo para desenvolver em você um senso crítico, para você conseguir determinar que algumas coisas precisam de mudanças. Né? Esse ano nós teremos eleição, dia 6 de outubro. Nós identificamos aqui vários problemas na cidade que está sendo mal gerida no nosso entendimento e precisamos apresentar propostas, sugestões para o próximo período. Então, queria agradecer aqui a participação da nossa companheira Ritinha. Obrigado, Rita. Obrigada, Geraldo, pela oportunidade aqui de falar, né, de participar desse podcast e dizer que a Bancada Periférica está aqui, está presente, né, e vai estar presente na vida do povo, né, e a gente veio para isso, para incomodar, né? Isso aí. E essa questão do preconceito, da discriminação, como disse o mestre Moisés, é algo nefasto que a gente quer também conscientizar a população para não conviver com esses sentimentos. Obrigado, mestre Moisés. Foi muito bom a sua participação. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Rita, por estar aqui junto com a gente, né? Obrigado pela oportunidade. Daí está falando um pouco da nossa história, um pouco dos nossos problemas da nossa comunidade. Obrigado pelo apoio de você ter ido lá, andar com a gente, conhecer um pouco da nossa região. E vamos precisar muito de você na nossa região, nos representando, porque nós temos tantos problemas lá, Geraldo, tantos problemas. Eu sei que você, como vereador, como eu, como co-vereador, do seu lado, eu sei que vai ser difícil, mas juntos, com a população, nós temos muita coisa para defender lá, tá bom? Conto com você lá. É isso aí, pessoal. Bancada Periférica e você, tudo a ver.